Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1% Melhor que Ontem, tá? Trouxemos hoje convidados muito especiais para falarmos de um tema muito atual aqui, né, na nossa sociedade. Muitos jovens aí se perguntando como escolher a melhor profissão, muita gente com dúvida em qual caminho seguir, e para isso eu trouxe nada mais nada menos que Paulo Bigode e Jennifer Viana, ou Família Bigode. Família Bigode. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Prazerzão estar aqui, gente, podendo compartilhar um pouquinho do que a gente já viveu nessa caminhada aí. E vamos pra cima. É isso. Prazer imenso ter vocês aqui, tá? Um casal incrível que eu admiro demais. A gente conversou bastante aí no caminho, pessoal. E vocês vão se identificar muito com a história deles, principalmente a galera que tá na dúvida, né, em qual profissão escolher. Muitos jovens ficam naquela, né? Qual a melhor profissão? Faço concurso, empreendo, trabalho de carteira assinada, faço faculdade. Muita gente está nessa dúvida. Eu recebo muitas mensagens como essa aí lá no meu Instagram. Cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu acho que as escolas têm grande influência nisso, né? Nas escolas não tem, né, um direcionamento profissional. Você sai da escola direto pro ringue da vida. E aí, o que você vai fazer da vida? Vai seguir a linha de montagem natural, fazer faculdade, trabalhar para alguém, constituir sua família? E no meio desse caminho, muitas pessoas enterram, né, os seus sonhos. Eu queria começar fazendo essa pergunta, né, para o Paulo e para a Jennifer, mas vou começar pelo Paulo, sobre como é que surgiu essa questão do mate do bigode. Hoje, para quem ainda não conhece, vai ficar na descrição o Instagram deles aqui, para vocês conferirem esse trabalho. Hoje, o mate do bigode é muito conhecido, não só nas praias, principalmente porque eles pensaram fora da caixa, né? Começaram a ter ideias de trazer a mesma ideia que muita gente estava tendo de uma forma diferente. E com isso eles conseguiram obter resultados incríveis. Estão em eventos aí como da Red Bull, da Prefeitura do Rio, Cristo Redentor, eventos gigantes, lançamentos de carro, enfim. Vocês vão acompanhar lá no Instagram deles um pouco do trabalho deles hoje. Mas o que a gente vai falar bastante hoje é sobre a história. Vocês sempre quiseram, né, estabelecer esse negócio de mate, sempre tiveram essa vontade ou não? Como é que surgiu isso aí? Nunca imaginei que a gente ia cair nisso. Cara, então, pra gente chegar no mate, vou começar pelo começo. Perfeito. A gente nunca teve pretensão de cair nessa área, pô, acho que ninguém imagina. O cara vai acordar, pô, caraca, Você eu quero ser dando- vendedor de mate, depois eu vou ter a minha empresa. Cara, a gente já trabalhava com outras coisas. Isso é um ponto até muito importante que tem tudo a ver com o tema de hoje, pra gente colocar. Tanto eu quanto ela, a gente estudou numa escola que era uma escola técnica. Pô, isso deu uma base surreal, cara, pra gente começar a vida da gente. E é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui pra galera mais jovem que acompanha o podcast. Cara, é essencial você ter um curso técnico para começar a tua vida. Investir em conhecimento, né? Exatamente. Não, em conhecimento na parte técnica. Por que eu falo isso? Cara, por mais que você não saiba o que você quer fazer da tua vida ainda, porque é normal o jovem não saber o que ele vai fazer. Verdade. Só que quando o cara faz um ensino médio, o cara vai ter que fazer, não tem jeito. Quando você consegue otimizar o teu tempo fazendo um ensino médio técnico, você já começa a tua vida Ter uma visão, tendo uma profissão, pelo menos, alguma coisa para começar, que você não vai levar aquilo para tua vida. né? Eu, no meu caso, sou técnico em mecânica, ela é técnica em administração. A gente teve algo para começar a nossa vida até a gente chegar onde a gente chegou, a gente descobrir que não, cara, é isso aqui, a gente vai viver disso aqui. Só que o curso técnico, ele te dá essa... Norte. ele te dá um norte para tu começar. Porque, cara, a maioria dos jovens, o que acontece? Ou nem tem o ensino médio, ou sai do... O cara vai servir, aí faz lá o alistamento, pá, obrigatório. Quando sai, o cara não tem um curso, não tem uma profissão, não sabe o que vai fazer da vida. Ou faz ensino médio e mesma coisa, aí fica batendo cabeça. Quando tu tem um curso técnico, tu já sabe pelo menos aonde procurar, entendeu? Tu já tem uma base, alguma coisa para começar. A gente com o curso técnico, a gente começou a nossa vida. A gente comprou nossa casinha, a gente foi morar junto, a gente teve nossos filhos depois de muito tempo, experimentando algumas coisas, que a gente já fez muita coisa. Mesmo o ensino técnico deu pra gente uma profissão. Eu era técnico em mecânica, trabalhava com manutenção, só que eu sempre tive uma segunda renda.
tanto eu quanto ela, a gente sempre correu atrás de ter um extrazinho. Então, nesse extra, cara, a gente experimentou muita coisa. Pô, a gente já vendeu pastel, já vendeu tapioca, já Batata Eu vendeu lembro que você recheada. falava da massa de recheada. pastel. Pô, Pô, tinha muita que provar coisa. minha massa de pastel. Já fui de gesseiro a produtor de efeito especial em rede de televisão. Já fiz muita coisa. Maneiro. E de tantas coisas que a gente experimentou, uma delas foi o mate, que a gente já tinha a nossa casa, só que a gente morava muito longe dos meus pais, a gente não tinha uma estrutura, tinha filhos, a gente queria trabalhar, não tinha com quem deixar as crianças, a gente decidiu voltar para o nosso bairro de origem. E a princípio a gente morava de aluguel, mas aconteceram algumas coisas, a gente, cara, a gente tem que ter nossa casa, vamos construir nossa casa. Meu pai já tinha oferecido pra gente construir em cima da casa dele. Depois de resistir um tempo, porque eu tinha uma certa aversão a essa parada de fazer Sim. obra, achava impossível. Construir uma casa, achava que demorava muito. Muita gente já é um costume, né? Pegar a casa pronta, é menos Sim, trabalho, né? Sim, sim. A gente já tinha comprado uma casa, só que a gente vendeu ela. Enfim. Aí construímos em cima do meu pai. No finalzinho da obra, a gente precisava de uma grana mais alta para investir. Eu não tinha essa grana, não queria parar a obra. A gente pegou um dinheiro, fez um empréstimo e eu precisava pagar esse empréstimo. O meu salário e o salário dela, a gente não estava conseguindo dar conta. E falei, cara, tem que voltar aí, arrumar algum outro extra e tal. E tinha um tio dela que vendia mate na praia. E ele colocava uma galera para vender também. Aí essa galera que vendia para ele ganhava uma comissão. Falei, cara, é isso. Tava chegando o verão, era setembro, outubro, assim, mais ou menos. Aí eu fui e conversei com ele. Falei, cara, preciso fazer um dinheiro extra para pagar uma dívida. Tem como eu trabalhar? E ele, pô, tem e tal. Aí comecei. Primeiro dia. Galera vendendo, tipo, o triplo do que eu vendia, porque é sugado. A realidade aqui é sugado. Tipo assim, hoje o corpo já tá acostumado, já vou de boa, mas, cara, pra tu começar, é sugado demais, porque é muito sol, é areia pesando, barril no ombro. É doído, timidez, quem não tá acostumado a vender assim, no boca a boca, gritando, pá. Olha o mate, olha o mate. Pô, é doído, é doído. No início, como é que é? Olha o mate, olha o mate. Não, exatamente. Não, e que eu sempre fui um cara que eu sempre forcei minha mente a procurar solução para as coisas. Esse era um Maneiro. problema para mim, eu era muito tímido. Eu não conseguia ficar gritando igual os caras, pô, eu gritando altão, pá, falava, caraca. Aí chegou no final do dia, os caras que gritavam pra caraca venderam, o que eu te falei, o triplo do que eu vendi. Eu falei, mano, é isso, tem que gritar mais alto, só que como é que eu vou fazer? Eu sou tímido. Aí a gente morou em Nova Iguaçu, na estação, tinha um cara que vendia água. Aí ele colocava uma caixinha de som, pô, os outros vendedores se esgoelando, água, água, água. E o cara ali mexendo no telefone e a caixinha dele ali o tempo todo, água R$1, água R$1, água R$1. E todo mundo se esgoelando, só o cara ali tranquilo, eu achei aquilo muito maneiro. Falei, cara, vou adaptar isso aí, vou fazer uma parada pra praia. Eu fiquei estudando lá, que isso é uma parada minha também, que eu gosto de fazer as coisas que eu vou fazer, eu quero fazer direito. Falei, pô, vou fazer essa parada, mas como que eu vou fazer? Aí, eu não lembro, cara, eu vim em algum lugar, era a época que começou a galera fazer áudio no WhatsApp com a voz do Google. Fala, tipo assim, piada interna de Sim. grupinho assim, pá, zoando alguém, fulano, não sei o que, não sei Com, o quê. com aquela vozinha do Google. Do Google, do Waze. É do Waze, inclusive, não é nem do Google. É do Waze. Aí eu falei, pô, vou fazer essa parada. Aí peguei, baixei um aplicativo que convertia texto em voz. Aí pensei uns textozinhos lá. Aí montei, joguei no aplicativo. Aí comecei a mandar pra conhecidos. Cara, escuta aí. Aí todo mundo morrendo de rir. Falei, é isso. Caraca, estourou. irado. Aí no segundo dia, eu fui pra praia, peguei uma caixinha de som. Botei uma alça nela, Uma pendurei no caixona, pescoço. Hã? Uma caixona. Uma né? caixona, na época era mó caixona, assim. Era o peso do galão mais o peso Pô, da caixinha. cara, Olha o isso. sacrifício. hein? Aí pendurei a caixa. Aí fui, aí quando eu comecei, aí a galera que trabalhava pra esse tio dela também, eles ouviram já rindo pra caramba, mas cara, pô, isso aí maluquice e tal. Quando eu entrei na areia, que eu liguei a caixinha, cara, foi surreal.
todo mundo, tipo assim, os clientes onde eu passava, o pessoal rindo muito. A galera, não, cara, vem cá. Pô, nem gosto de mate, cara, mas vou comprar por causa dessa Caraca. parada aí que tá muito engraçado. Tu é um gênio, pá. Aí explodiu. Daquilo ali explodiu na época, coisa de, sei lá, um mês. Já tinha a galera da Globo me procurando pra fazer uma reportagem que sobre irado. mim. Aí eles fizeram na época pro Bom Dia Rio. Foram lá na praia, gravaram comigo. Caramba. Aí, dali a gente foi passando o tempo e eu vi que, cara, isso aqui dá pra Cara, que tirar um irado. caldinho. No início era só uma segunda renda, né? Exatamente. Era só pra suprir uma necessidade e dali veio uma ideia. Sim, É o que eu sempre falo pra galera, né? Cara, começa. Só começa. Que Sim. as ferramentas, elas estão ao longo do caminho. Acho que muita gente não começa um novo projeto, não Aham. começa uma nova ideia, não se arrisca uma nova profissão, porque fica com aquela barreira de início. aham, Você falou, pô, caramba, no início, sol quente, sim, dificuldade, peso do galão, vergonha, timidez. E aí, no início, eu acho que isso é muito importante a gente frisar, que no início, essas primeiras barreiras, elas são sempre mais difíceis. sim, E isso em qualquer área. Muita gente do concurso aí me procura, pô, cara, eu sou péssimo em matemática, eu quero fazer concurso, mas eu sou péssimo, meu ensino médio foi péssimo. Eu também fui, passei pela Aham. aprovação automática, a Paulinha, a Jennifer também. Muita gente passou essas dificuldades, mas a diferença está justamente nisso, em você não parar nessa primeira barreira, sim, sim, sabe? De você focar na solução e não no problema, porque Exatamente. é como eu falo, se você focar no problema, você não encontra a solução. É isso. Sabe? Então é muito importante a gente frisar, porque muitos jovens ficam naquela, pô, mas eu não sei se eu faço isso, eu não faço aquilo. Aí surge às vezes uma oportunidade de trabalhar em algum outro lugar, aham, diferente daquilo que ela mais quer na vida, e às vezes ela fala, não, mas não é isso que eu quero pra mim, eu não vou. uhum, E já nesse primeiro bate-papo aqui a gente já percebe a desconstrução disso. exatamente. Não, eu só vou fazer aquilo que eu... Não, às vezes vai variar muito do seu momento. Aham, Sabe, seu momento vai... Eu falo muito isso, até nas minhas turmas aí de mentoria. Eu falo, cara, quando você vai tomar uma decisão, precisa avaliar algumas coisas. Às vezes tem um lugar que não é o que você mais queria, mas talvez é o que vai te suprir naquele momento. exatamente. Ou vai te dar um ensinamento. Talvez você nem vai ganhar muito para trabalhar com seu tio. Sim, Mas o ensinamento que ele vai te dar é muito maior do que o valor que você vai receber. sim, sim. Então, às vezes, muitos jovens ficam travados nisso. Não, não vou começar, não vou fazer, não, aquilo ali não é para mim. E deixa de crescer, porque Aham, a oportunidade de um desafio, né, de uma nova profissão, de um novo curso, vai abrir novas portas. sim, Porque a sua mente ela vai se expandir para outros horizontes. Com certeza, se você não tivesse passado por uma crise, talvez vocês nem estariam aqui hoje. É isso. exatamente. Não, e o jovem, ele tem uma vantagem, cara, que é o tempo, né, cara? O cara, quando é jovem, ele não tem tantas responsabilidades ainda, então ele tem tempo pra Verdade. experimentar algumas coisas sem essa cobrança de, cara, vou fazer isso aqui, mas eu tenho que depositar toda a minha energia nisso, porque isso aqui vai ser o que eu vou levar pro resto da minha vida. Pô, eu não fiz com essa intenção de, pô, vou entrar no mate aqui, aí vou crescendo, pá, vou montar a minha empresa. Só que se eu não tivesse experimentado, eu nunca ia conhecer um mercado que eu nem imaginava, que era totalmente diferente do que eu trabalhava em indústria, entendeu? O cara que é jovem, ele tem essa vantagem de não ter essa cobrança, cara, tem que acertar agora. Não, ele pode experimentar, pode ir fazendo diversas coisas. Ali, no ruim de tudo, na pior das hipóteses, cara, tu sempre vai aprender alguma coisa, sempre vai tirar uma lição. Isso é uma coisa que eu trago pra minha vida também, de tantas coisas que eu trabalhei, eu aprendi coisas que eu trago hoje pra minha empresa, que eu aprendi trabalhando com manutenção, sabe? Pessoas mais Legal. velhas que às vezes me davam um conselho, cara, sei lá, essa parada que eu falei, que eu sou assim, de procurar sempre uma solução para as coisas. A gente trabalhando com galera mais velha, a gente ouve muito esse tipo de conselho, ó, pô, tu tem que sempre dar o teu melhor. Cara, isso aqui tu tem que, quando for fazer, presta atenção, porque talvez não vai te dar o resultado que tu quer agora, mas tu pode levar isso aqui para alguma outra área da tua vida. E é isso, a gente só tem esse tipo de... A gente vai criando essa bagagem tendo experiências diversas, cara. Legal. Às vezes não só sei lá, o caso aqui da galera concurseira, não sei. Talvez o cara foque toda a atenção dele nisso, só em estudar, lógico,
cara, é essencial. Só que, em paralelo, eu penso assim, que a pessoa tem que ter outras experiências, porque até depois que ele passar no concurso, ele vai precisar de um nível de expertise para situações que ele vai se deparar, entendeu? Isso aí vai deixar ele muito mais preparado para a vida. Cara, e assim, eu acho o seguinte, na verdade tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, a experiência não é aquilo que te acontece, a experiência é aquilo que você faz com aquilo que te acontece. Exatamente. Então, muita gente acha que tem experiência sobre diversas coisas, quando na realidade, o que diz, se ela teve experiência sobre aquilo que ela passou, é o que ela fez com aquilo que aconteceu. Uhum. Né? Porque o que aconteceu com vocês precisarem estar construindo a casa, vocês já tinham 2 filhos. Essa experiência produziu em vocês uma outra atitude, Aham. diferente da qual vocês teriam se tivesse tudo confortável, né? De uma maneira cômoda. Sim. Não é rico, mas também não é muito pobre. Uhum. Então, acho que essa linha de comodismo hoje, ela é muito real, né? Ela é muito constante na vida das pessoas, essa coisa de, não, eu não tô passando necessidade, mas também, sabe, não chega no máximo do objetivo, no máximo do potencial. Então, a gente tá com um casal aqui, galera, hoje, que a gente pode dizer que eles estão numa crescente, já atingiram o máximo do potencial e estão crescendo mais e mais. Tem uma frase aí do Ale Birman, do CEO da Arezzo, que ele fala, cada meta batida é base para a próxima meta. Sim. Então, acho que falta muito isso no jovem, que ele vê o grande objetivo e ele se sente incapaz porque o objetivo é muito grande. E quando você começa a enxergar as metas que estão no caminho até chegar nesse objetivo, fica mais tangível, Uhum. fica mais viável, fica mais fácil. Então, acho que o que falta muitas vezes é você facilitar o seu próprio caminho, Sim. estabelecendo pequenas metas. Cada meta batida vai servindo de base para a próxima meta. E cada passo que você dá, os outros passos que virão vão ficando mais claros. Sim. Só que se você não der o primeiro passo, você não vai ver o segundo. Se não der o segundo, você não vai ver o terceiro. Sim. E acaba que muita gente morre na inércia. Por quê? Por medo de dar só o primeiro passo. E aí Exatamente. tem um outro cara que fala, que é o Wendel de Carvalho, que fala assim, Deus te dá uma lanterna. Você vai enxergar o primeiro passo. Mas se você não der o primeiro, você não vai enxergar o segundo. Aham. Eu acho que muita coisa do que aconteceu com vocês tem a ver com esse primeiro passo. Sim. E eu queria fazer uma pergunta agora para Jennifer, né? Como mulher, como mãe de 2 filhos ali, você sentia no Paulo essa segurança de que vocês iam ter uma família consistente? Ou você falava assim, cara, esse negócio de mate, o Paulo tá viajando. Pô, ele tá doido. Pô, tem 2 bacuri aqui para alimentar, esse negócio de vender mate, que doideira é essa, não? Cara, como é que foi essa... Eu confesso que eu sempre confiei muito, porque ele sempre foi muito seguro. É isso, ele sempre tentou fazer o melhor em tudo que ele fez. Então, tudo que... É muito louco isso, porque tudo que ele coloca a mão dá bom, Maneiro, dá certo. cara. Mas, é aquilo até que a gente tava conversando. Eu tinha um receio, porque assim, quando começou o mate, é muito louco isso, cara. Porque no primeiro momento, o Paulo falou assim, vou ficar famoso. Aí eu olhava aquilo, internamente eu falava, meu Deus. Tá louco. Cara, vendendo mate. Tipo Vai isso, ficar famoso tipo como, isso. cara? Porque a gente tem esse preconceito com algumas situações, com algumas profissões, e com o mate não é diferente. No primeiro momento, hoje a gente tem um espaço, a gente é conhecido em alguma medida, mas no primeiro momento, a galera olha e fala, vendedor de mate, meu Deus, ambulante, deu tudo errado na vida dele, e aí ele foi vender mate. Nossa, E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente deixou tudo pra vender mate. meu Deus. Entendeu? Então, assim, e não só o Paulo, mas a gente largou as nossas profissões pra viver do mate. Então, no primeiro momento, eu confesso que eu ficava assim, que louco, gente, ele vai ser famoso aonde? Meu Deus. Olha pra ele. É tipo isso, mas eu não externava, né? Eu ficava Claro. interna, meu Deus do céu. Não, ele ainda vai fui mais fundo. Eu falei, ó, daqui a pouco a gente tá na televisão. foi bem isso. Já E aí, chegou no podcast. tipo isso. E Não, aí- bem no comecinho No mesmo. começo. Não, bem no começo. Quando eu não comecei fazia a trabalhar evento. na praia, coisa de uma semana. Eu falei, cara, daqui a pouco essa parada aí, a gente vai estar na televisão. E E teve. ela riu. No E- programa da que- Globo. Foi exatamente isso. Então, assim, eu não falava, não, Paulo, vai com calma. Eu não falava isso. Tipo, eu dou linha, eu dou corda, porque eu confio. Mas internamente eu ficava, meu Deus do céu, vai ser famoso aonde? Meu Deus, vendendo mate. Então, com relação à confiança em dar certo ou não, eu sabia que ia dar certo em alguma medida, porque no primeiro momento a gente viu que era um retorno bom, até maior do que todas as outras coisas que ele acabava executando, né? Um segundo trabalho. Apesar, tem uma coisa que eu quero deixar muito clara.
apesar de dar bom, apesar de dar um retorno, é uma coisa que era muito sacrificante pra gente no começo. O Paulo, ele Verdade. trabalhava no porto, então ele trabalhava à noite. Então ele saía do porto, ele levava material, às vezes pro porto, galão. Então ele saía do porto, pegava o ônibus, que a gente não tinha carro nessa época, ia pra praia. Então depois de uma noite inteira trabalhando, no dia seguinte ele tava na praia trabalhando. Nossa. E aí era de ônibus, era de trem de vez em quando. Então a gente até tem uma pessoa hoje com a gente, que é uma pessoa que ajudou muito, que em alguns momentos, o Raul, né? Em alguns momentos ele levava o galão, que são 2 desses, o galão pra casa dele pra minimizar o sacrifício O do cara Paulo. levava o dele e o meu no ônibus. Ele No- levava Que 2 maneiro, pares cara. no ombro. Fora o material, como mochila, biscoito se sobrasse. Então, assim, ele ajudou muito a gente. Então, é uma pessoa que tá hoje com a gente na empresa, porque a gente... Irado. É o mínimo que a gente pode fazer. Nossa. Foi logo assim que o Paulo chegou. Então, a gente, assim, apesar de dar bom, foi uma coisa. Ele sangrou muito por um bom período até isso, sabe? Então, a gente conseguiu quitar a dívida no tempo, a gente conseguiu. Hoje, esse ano, né, 2022, na verdade, ano passado, a gente concluiu o nosso último cômodo da casa, que estava em obra ainda. Então, assim, tudo isso graças ao mate. Isso é até uma coisa que a gente conversou outro dia. Porque eu saí de uma CLT, ele saiu da CLT, e a gente, nesse período, antes de sair, a gente já tinha construção, né? E coisas que a gente não conseguiu conquistar quando a gente estava na CLT. Hoje a gente conquista através do mate. Então, hoje... Vem da liberdade, né, cara? Sim. Flávio Augusto fala isso direto. As pessoas ficam doidas quando ele fala isso. Cara, estabilidade não existe. As pessoas Exatamente. ficam doidas. Não, mentira. Estabilidade não existe. Sabe? A estabilidade está em você confiar em você mesmo e desenvolver o seu talento. É isso. A estabilidade é essa, porque se você é uma pessoa que se reinventa, se você é uma pessoa que aprende, se você é uma pessoa que progride, que cresce, que avança, que você não desiste, que você não para, você sempre vai ser uma pessoa que vai trabalhar na curva da estabilidade. Por Sim. quê? Porque em qualquer circunstância você está aprendendo, você está crescendo, você está se reinventando. Então aí está a tua estabilidade. Agora, quando você é uma pessoa que confia a tua força, o teu tempo, o teu recurso na mão de outra, você não é estável. Por quê? Vou te dar um exemplo muito claro. Se hoje assinarem um novo decreto aí, o Corpo de Bombeiros virar voluntário, e aí? Cadê a estabilidade? Exatamente. As pessoas não pensam nisso. Não, foi isso que foi a chave que a gente precisa. Foi a virada de chave, na verdade, na minha vida profissional. Quando eu abri mão pra vir pro mate, porque assim, eu sempre fui a pessoa que dá o sangue independente. Se eu tô ganhando bem, se eu tô ganhando mal, se eu tô satisfeito ou não. Eu preciso do meu trabalho feito e bem feito. Eu preciso ter Maneiro. resultado no meu trabalho. Então, assim, eu dava o sangue, eu tinha minha estabilidade na CLT, na verdade, é até uma coisa que eu gosto muito de frisar, porque Falsa estabilidade. Né? Essa estabilidade, é. essa estabilidade que a gente da tá CLT, falando, que a gente né? entra entre aspas, né? Aquela segurança de ter o salário todo mês. Exatamente. Porque a gente acredita nisso, né? Não, eu tenho carteira assinada, eu prefiro ter a carteira assinada do que ser empreendedor, porque eu não sei se amanhã eu vou conseguir vender, eu não sei se amanhã... E Jennifer, sem querer te cortar, já te cortando o que você falou, achei muito interessante. A gente coloca essa segurança nessa questão da CLT e a gente vai crescendo com isso e a gente tem o preconceito com as profissões. Exatamente. Eu achei isso muito interessante. Exatamente. Até o primeiro episódio foi com o Caval Barber. Cara, na família dele, vários preconceitos. Pô, tu é barbeiro e tal. Pô, mas fulano passou no concurso, passou em 3 concursos. Você é o quê? Você é barbeiro? Aham. É isso. Só Não, que hoje o cara tá abrindo uma barbearia no Recreio dos Bandeirantes. Sim. Vai ganhar, sei lá, 10 vezes mais que do eu. que eu Sabe qual é? exatamente. Mas as pessoas olham com esse preconceito de, nossa, barbeiro, nossa, vendedor de mate. Cara, assim, hoje o mate trouxe pra gente, como eu já disse, coisas que a gente na CLT, com essa falsa estabilidade, a gente não alcançou. E assim, acima do financeiro, a nossa saúde familiar. Quando eu saí do meu último emprego, eu estava como diretora operacional de uma corretora, uma franquia de corretores, e eu saía 5 horas da manhã, porque eu treinava, né, 5:30 da manhã, e chegava em casa, dependia de como... o horário que eu chegava em casa dependia muito de como ia estar o trânsito, como ia estar a supervia, como ia estar o metrô. Então, o dia que essa galera parava, eu chegava em casa 9:30, 10 horas. A gente tem 2 filhos, então, por um bom tempo, foi assim, eu saía de casa, eles estavam dormindo, teve uma época que eu fazia faculdade ainda, eu chegava em casa, eles estavam dormindo. Então, assim, além do financeiro, a gente conquistou uma coisa que a gente está há 16 anos juntos, uma coisa que a gente nunca tinha conseguido durante esse período. Ter a nossa... Liberdade. Exatamente. Qualidade Assim, de vida, né? cara? a gente tá aqui, mas se eu tiver que pegar o celular e responder, eu continuo trabalhando. A gente tem, essa semana mesmo, a gente estava na cidade de uma correria e eu estava trabalhando. Então, assim, eu posso estar trabalhando onde
eu quiser, entendeu? O momento em que eu quiser, Irado. tá funcionando. Eu não preciso estar dentro de uma caixinha, dentro de uma sala, de um escritório, pra estar trabalhando. Isso era uma coisa que eu trabalhava na esquina da praia de Copacabana. Cara, a gente, dentro do escritório, a gente falava muito isso. Cara, mó solzão. Tipo, a gente Olhava pra praia e não podia estar lá. não podia. Então, assim, a gente entrava, tava sem o sol tá estalando, mas a gente saía, tava de noite, não passou o dia, a gente tá ali. Então, assim, eu nunca tive problema com a CLT, de verdade. Tipo, nunca foi algo que me incomodou. Só que chegou num momento em que eu vi que eu tava me doando demais e eu não tava tendo um retorno. Retorno em todas as áreas. Tipo, financeiro, eu não achava que tava justo o que eu tava ganhando. A questão da minha família, tipo, eu saía muito cedo, voltava muito tarde. Quando eu chegava, eles estavam acordados, eu queria só dormir, só comer, tomar um banho e dormir. Eu não tava feliz, eu tava desgastada. Então, assim, a questão do mate mudou toda a nossa vida. Então, Incrível. até pra frisar, assim, a gente tem um medo, obviamente, porque eu cheguei o emprego que eu larguei foi o emprego que eu mais Cresceu mais, exatamente, ganhou, mais avançou. exatamente, toda a Cargo minha mais alto alcançado na carreira. na minha carreira e foi algo que eu sempre almejei. Você batalhou pra isso, você falou eu que fiz você faculdade é diligente. pra chegar em algum lugar e eu cheguei num lugar, só que, cara, às vezes a gente chega naquele lugar Cara, que isso é muito top. a gente quer tanto e a gente olha pra trás e fala, cara, mas eu queria tanto isso, mas olha tudo em volta, sabe? Coisas que não tem valor, que a gente não consegue mensurar o valor, que era a minha família, era a minha saúde e até o financeiro mesmo, que a nossa vida chegou num momento em que... nossa vida não, né? É a minha vida. Porque no mate eu consigo produzir muito mais financeiramente do que eu que produzia ganhando como uma diretora operacional dentro de uma corretora. Então, eu entendi isso, tipo, cara, tá com medo? Tá, mas vambora, Vai porque... com medo mesmo. O medo é Agora- saudável, pô. O medo é o que divide a galera que vai ter coragem de fazer isso e a galera que não vai. A realidade é que nem todo mundo, cara, nasceu pra empreender. É isso. É isso. Se todo mundo fizer a mesma coisa, todo mundo for concurseiro, todo mundo empreender, todo mundo for CLT, a engrenagem não gira, É isso aí. entendeu? Cada um tem um tino. O nosso caiu de ser para empreendedorismo. Eu nunca curti, cara, trabalhar de carteira assinada. Eu sempre conversei com ela sobre isso. Eu cheguei a ter bolsa integral para engenharia mecânica, que já era na área que eu trabalhava. O crescimento nessa área dependia disso. A galera que quer crescer, quer galgar voos mais altos, cai para isso, faz engenharia. Só que, cara, eu cheguei no quarto período, eu falei, mano, eu tô aqui depositando tempo, depositando energia e primeiro que isso aqui não vai me dar o retorno que eu quero, porque eu sempre fui muito ambicioso, essa é a palavra. Legal. Ambição não é uma coisa ruim, que isso fique claro. Isso aí. Ambição é uma coisa essencial na vida do ser humano. É isso aí. Ambição é diferente de ganância. Exatamente. Eu É. sempre fui um cara muito ambicioso e eu falava, cara, eu vejo pessoas aí que se formaram, pô, estão ganhando X. Pô, é maneiro, mas eu quero mais, Bom, sabe? Eu quero mais, isso aqui não é pra mim. E eu falava com ela, vou largar, vou trancar. Pô, não pagava R$1. Tinha gente ali que se matava pra pagar a mensalidade, era caro, cara, né? Já na época, hoje deve estar mais ainda. Foi bem no começo, né? Sim. Foi no começo que a galera começou Foi a quando todo deu o mundo boom de fazer. engenharia, pré-sal. pô, época É, formidável, né? sim. Aí, pô, meu pai ficou indignado quando eu falei que eu ia trancar a faculdade. Mas eu sempre falei, cara, eu vou ficar rico de outro jeito. A gente vai ver. Cara. Não, mas como? Que jeito? Não sei, Não, mano. e Vai a aparecer. A geração dos Vai nossos aparecer pais é a alguma geração coisa. que acha que pra você dar certo, você tem que ter uma faculdade, você tem que estudar, você precisa estudar, realmente. Mas não necessariamente a gente precisa de uma faculdade. Não necessariamente Isso. eu preciso ter uma CLT pra minha profissão dar certo, pra eu ter um dinheiro no final do mês. Então, foi bem difícil com relação a Sim. isso. Não, porque... não sou contra a faculdade. Hoje eu faria uma de marketing, que é algo Que- voltado para minha empresa, de administração. Eu só não acho maneiro o cara fazer depositando toda a confiança dele Sim. na CLT mesmo, cara, como a gente tava falando. Porque é o que você falou, essa falsa estabilidade, cara. O teu sucesso, ele tá totalmente entregue nas mãos de fatores externos, da boa vontade seja de um chefe ou de, sei lá, um bom governo, no caso Exato. de um funcionário público. É isso aí. Entendeu? Verdade. Não tem, é isso. Resumidamente, estabilidade não existe. E se existir, seria ruim, porque você pode estar estável tanto lá em cima quanto lá embaixo. Nossa, Entendeu? meu Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O cara pode até estar estável, mas estável lá embaixo, aí o que adianta?
Nossa, chave demais isso. O que a Jennifer falou eu achei muito interessante, porque império sem liberdade é masmorra. Exatamente. Então muita gente acha que, não, tô aqui na empresa, Petrobras da vida, gigante. Mas qual a liberdade você tem? É isso. De saúde, de poder treinar, de poder estar com a sua família, de poder estar com Isso aí. seus filhos. E eu acho que falta muito nas pessoas o que vocês falaram sobre coragem. E a coragem não é a ausência do medo. Sim. A coragem é você ir mesmo com medo. Sabendo que, cara, eu vou aprender com cada adversidade, com Uhum. cada desafio. Eu acho que essa questão da pessoa desenhar uma rotina, uma linha reta, como se a vida não tivesse nenhum percalço ali, e eu acho que a internet também contribui muito para esse Uhum. desenho, da pessoa olhar e falar, não, mas a vida Totalmente. do fulano é perfeita. Nossa, meu Deus, o Mate do Bigode tá lá no Infelizmente. Senai, no evento gigante da Prefeitura do Rio, tá na Red Bull. E Estão a pe- ricos. Tão rico, milionário. As pessoas criam, né, na mente delas aquela imagem, aquele desenho perfeito. Só que a gente tá desconstruindo, eu trouxe vocês aqui justamente para isso, pra gente desconstruir essa visão equivocada sobre a vida, Sim. sobre as escolhas. Nem, não, cara, um cara idealizou esse sonho perfeito do Mate do Bigode com essa receita. Puxa, até dá licença, tá? Meu Deus, inclusive tinha um produtor nosso aqui por trás das câmeras, né? Não gosto de mate, não gosto de mate, fazendo parênteses aqui. Cara, tu não provou esse mate. O cara foi lá, deu uma bicada no mate. Pô, mas esse mate é diferente, não é o da... não é o da praia. Mas só pra você ver que, cara, lá atrás, se não tivesse tido uma atitude, uma postura diferente, uma mentalidade diferente, Sim. não estaríamos aqui. Sim. Então eu acho que é muito importante a gente desconstruir isso. As pessoas, elas travam na mente, realmente não. Eu preciso seguir essa linha. Eu acho que essa questão da faculdade é uma linha que os pais, eles querem o melhor para os seus filhos, Sim. cara. Nem é de maldade, cara. Queria que você que estivesse assistindo tivesse esse coração livre. Aham. Pô, mas meu pai isso e aquilo. Não, cara. Teu pai, ele quer teu bem. É isso. Ele Sim. aprendeu dessa forma. É. É você que tem que romper esse ciclo. Exatamente. Mostrar pra ele que não, cara. Cada pessoa pode fluir em determinada profissão, pode escrever um caminho novo, pode ser Exatamente. exemplo, pode abrir novas portas, porque, cara, eu vejo isso na vida de vocês. O sonho de vocês abriu porta pra novos sonhos. Sim. Novas pessoas estão crescendo a partir do sonho de vocês. Graças Se a vocês tivessem desistindo, outras pessoas não chegariam onde estão chegando, graças à porta que vocês abriram. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se você já pensou nisso, cara. Já pensou? Eu vou abrir portas para outras pessoas. Sim. Constantemente, graças Não, eu a penso Deus. muito. Até porque o serviço que a gente oferece é uma coisa que já tinha, só que como que acontecia antes? O cara tava ali na praia, a pessoa ia fazer um casamento, um aniversário, pegava um vendedor, cara, eu queria esse mate aí lá no meu aniversário, no meu casamento. Você vai lá? Ah, vou. É tanto, beleza. Só que não tinha ninguém com uma estrutura voltada para esse mercado de evento. Como a praia é muito sazonal, eu via com constância um vendedor ou outro postando foto no evento. Eu ficava, caraca, essa parada é maneira, mas pô, ninguém me chama pra evento, cara. Que doideira, pô, sai na televisão, faz várias paradas, ninguém me chama. Aí eu via fulano pra evento. Aí eu ia lá, cara, como é que é isso? Ah, o cliente me chamou aí, comprou um mate, gostou, aí pedi pra eu ir lá no casamento. Cara, tranquilo, vai chegar a minha hora. Daqui a pouco alguém me chama. Aí, outro. Ia lá, pô, como é que tu fez, cara? Tu falou com alguém? Não, vendi um mate, o cara gostou, me chamou pra ir lá. Aí, beleza. Falei com ela, cara, a gente tem que ter um plano B, porque a praia é sazonal. Passou o verão, o calor, o movimento cai muito, é extremamente. Fica muito, muito fraco. O Bigode, Bem eu acho que é o praticável. seguinte, te cortando rapidinho, eu acho que esse medo, que é onde que as pessoas têm do empreendedorismo, Sim. Uhum. de investir no sonho. É nessa curva de um pequeno deserto ali, uma pequena diversidade, que é onde a pessoa trava a ponto de não ter nenhuma ideia. Aham, Ou achar que não pode encontrar nenhuma nova ferramenta. sim. E é o que eu sempre falo, a crise pode provocar a ruína, mas também pode ser a oportunidade de um grande crescimento. Depende Sim. de como você vai lidar com a crise. Sim. Não, esse medo é uma ferramenta que a gente tem, cara. Eu sempre falei com ela também que quando eu não tô na zona de conforto, eu funciono muito melhor. A gente, no primeiro inverno que a gente pegou, muita gente muitos vendedores de mate, a galera roda no Uber.
quando não tá fazendo calor. Eu sempre falei, cara, não vou rodar no Uber, porque se eu fizer isso, eu vou entrar numa zona de conforto, a minha cabeça não vai se forçar a resolver essa parada, entendeu? Eu vou ficar sempre nesse ciclo, verão mate, inverno Uber, e a minha vida não vai andar. Aí disso veio essa parada, essa preocupação de, não, a gente tem que dar um jeito. E a gente começou a se mover, a procurar pessoas que poderiam ajudar a gente a entrar nesse mercado de eventos. E foi fluindo. E foi exatamente nesse momento, né, amor? Quando o inverno chegou. Cara, eu preciso sair da caixa, eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí começaram os contatos. Aí o Paulo começou a fazer contato com cerimonialista, com casa de festa, com buffet, né? E aí eram, sei lá, dezenas de contatos diários e nenhum retorno. Pô, o Instagram travava, bloqueava, cara. gente. Eu ia procurando colocava hashtag lá, sei lá, hashtag casamento né? Rio de Janeiro. Aí ia lá na galera, nos profissionais da área, Tentando falava dar uma com todo mundo. garimpada. Fotógrafo, buffet, Só que cerimonialista. Só que a gente, primeiro, que não tinha material. credibilidade, porque a real é essa, a figura do vendedor de mate não passa muita credibilidade. Verdade. É um o cara olha, pô, é um camelô, vou pegar o cara, vou botar aqui dentro do meu evento. E se ele não vier? E se eu pagar e ele não aparecer? Tipo... Caraca, A mano. gente não tinha material pra mostrar, não tinha foto, não tinha vídeo. Não, como foi a foto? Fala da foto. Tô rindo da foto, já tô lembrando dela. Que eu tirei em casa. É, ele botou... Nossa. Cara, se eu fosse cerimonialista, eu olhar e falar, meu Deus, coitado, eu vou chamar ele só porque eu tô com pena dele. Não, que eu coloquei o uniforme, botei o barril no ombro, Não, aí uma tirei umas blusa fotos estampada. assim, né? Com um negócio de garçom na frente, aquela saia de garçom. Foi. É porque, Na o nossa que eu sala. pensava? Cara, não tá entrando, a galera não tá fechando, porque tá muito informal, vou botar um uniforme mais formal. Eu peguei uma camisa florida laranja, uma Horrível. calça preta, tipo uniforme de garçom, calça social, pá, camisa social. Só que eu coloquei a camisa de botão, só que estampadona, laranja, pra remeter ao mate. Coloquei uma gravatinha borboleta, Tudo a ver. Lei Maria da Moda. um avental preto. Não, ficou até bonitinho. Não ficou. Aí eu tirei uma foto na sala lá e mandava pro pessoal. Aí, no começo foi bem difícil, a gente tentava fazer de graça, cara, eu não conseguia. Nossa. Falava, pô, deixa eu ir lá no evento, só Porque pra a gente gente tinha poder fazer ter um material, a gente exatamente. tinha Material, consciência que divulgação. precisava Ter do material material. pra poder divulgar, só que nem assim. Aí começaram a aparecer algumas pessoas que ajudaram a gente, inclusive, abraço Eric. Andréia, Everton, Rosi Medeiros, pô, uma galera que ajudou muito a gente no começo, que acreditou na gente. Foram os primeiros cerimonialistas a dar oportunidade pra gente trabalhar esses dias. Ontem, inclusive, a gente fez um casamento com a Rosi Medeiros, no Cristo Redentor. Top demais. Incrível. Tá lá no Instagram do Bigode. Vai lá conferir. Top demais. São pessoas que acreditaram na gente, foram essenciais. Eu sempre falo, cara, sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço a eles, porque Incrível. eles foram essenciais nesse começo nosso, quando ninguém acreditava na proposta. E só voltando aqui, que acabou que eu perdi todo o fio da meada. Ih, já até me perdi de novo. De novo. Cara, relaxa. O ruim de pensar fora Cara, da caixa é isso, tu pensa muita coisa. Passa ao mesmo muito tempo. além. Sabe o que eu tô vendo aqui? É interessante você falar isso aí, cara, porque muitas pessoas falam, cara, mas no meu ciclo eu não tenho as pessoas certas. Aí a pessoa fala, pô, mas o Bigode teve a pessoa que ajudou. Não, Eu mas não tenho. tava Mas no meu sabe o que eu vejo? Na direção certa você encontra as pessoas certas. Sim. Se você ficar parado, você não vai encontrar. Porque a pessoa certa tá andando, tá avançando, tá crescendo. E você tá paradão achando que vai chegar um bom samaritano lá. Ah, não, meu filho, vem aqui, levanta e anda. Não, meu, Jesus passou. Igual a ele não vai ter, a gente tenta ser igual, a gente tenta imitá-lo, mas a realidade, a vida é dura, Sim. sabe? E você precisa, sabe, bater forte na vida também, cair pra dentro e ir pra cima, porque na verdade a vida dura pra quem é mole, né? Porque Sim. quem vai desbravando esse mercado, quem aprende, quem é ousado, vai alcançar, mano, sabe? Você precisa estar na direção certa. Quer encontrar a pessoa certa? Vai pra direção certa. É isso. Sabe? Não, e a gente precisa entender que a nossa parte precisa ser feita. Ok, não tenho as pessoas do meio ao meu redor, não conheço ninguém que possa me ajudar e tal, mas eu preciso fazer minha parte. Nesse momento, qual foi a parte? Fazer contatos com pessoas do meio, mesmo que eu não tivesse contato com elas, mesmo que elas não me conheciam. E foi exatamente isso que aconteceu com a Rosi, né, amor? Foi. A gente, eu passando assim, foi na época do casamento da Jojo Todinho. Aí eu vi o casamento, a gente já tava tentando entrar, no meio não conseguia, eu vi o casamento, aí vi a marcação da cerimonialista. Eu falei, cara,
vou fazer um contato aqui. Despretensiosamente. Cara, eu não Só acreditei. Falei, cara, eu vou Vai que fazer um cola. contato aqui. A gente já tinha tido alguns eventos, já tinha um materialzinho, né? Nessa pouca época, coisa. muito pouco, mas a gente já tinha. Eu falei, cara, não custa nada. Eu fui, fiz contato com ela, visualizou a mensagem e não me respondeu. Aí tá, isso a gente já tava acostumado, era normal. 200 mensagens, 300 mensagens que a gente mandava Chega no uma hora dia. que tu já se acostuma com o não, né? Exatamente. Fala, Cara, tô em busca do Já faz sim, parte. irmão. É isso. quando Tô em busca do apareceu, sei lá quanto tempo depois que eu não lembro, mas assim, apareceu a equipe da Rosi fazendo contato com a gente, ó, a gente tem esse casamento. Foram de cara, assim, acho que 3 ou 4 Foi uns casamentos. 3, 4 que ela fechou em uma semana. Em uma pra semana, gente. depois de contato. Ela não conhecia nosso serviço, ela só conhecia nossa, tipo assim, nossa apresentação. Vocês apresentaram ali. Cara, então assim, ela deu uma oportunidade pra gente incrível, porque é uma cerimonialista renomeada no meio, a gente tem consciência disso, tipo, sem contar a experiência, que é incrível, assim, trabalhar com ela é incrível, trabalhar com essa galera é incrível. Então, assim, se a gente tivesse parado, tipo, poxa, ó céus, ó Deus, eu não conheço ninguém, ó, ninguém, sabe? As Caraca. coisas não fluem, a gente precisa ir atrás. E nesse momento, ir atrás da galera que tava no meio. Então, hoje, as coisas acontecem naturalmente, né? A gente faz um evento, posta, a galera vem, a galera gosta. Então, isso é normal, porque os nossos feedbacks são incríveis, graças a Deus, justamente por essa visão do Paulo. A gente tem consciência, justamente por ter passado por uma CLT, por ter trabalhado em várias áreas, a gente tem essa consciência de que, cara, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tá num mercado que o serviço existe. Só que a gente Isso precisa aí. ser diferenciado. A gente é diferenciado Maneiro. aonde? Nossa roupa, o nosso galão. A gente tem um apoio em todo o evento, vai o mateiro, e 99% dos eventos vai um apoio. Só não vai quando o evento é muito pequeno. Um apoio pra olhar o cara de longe, tipo assim, olha, tá fazendo isso errado, olha, precisa repor biscoito. Olha, o seu uniforme tá torto. O galão barril tá manchado. tá porque manchado. Tá com uma manchinha de mão. Porque você Tá acabou de polido, manchar, brilhando. inclusive. Só pra Então, assim, exemplificar, pra a galera gente, entender. a gente parece desnecessário, mas é isso que faz a Não é. diferença no nosso esse serviço. conjunto de pequenos Nossa. detalhes. Exatamente. Então, assim, a gente tem um custo maior hoje. Hoje, o nosso preço aumentou, porque a gente tem uma equipe, a gente tem uma galera, a gente tem material completamente diferente do que a gente vê no mercado. Na verdade, Jennifer, o valor, né, o preço aumentou porque o valor gerado aumentou. Exatamente. Quanto mais valor você gerar com o seu serviço, com o seu produto, maior Sim. será o seu valor. Exatamente. Não, a Muita experiência- gente tem essa coisa, né? Tipo assim, até medo de cobrar um pouco mais pelo serviço. Na hora de cobrar, as pessoas ficam com aquela coisa. Pô, mas se eu cobrar muito caro... Cara, se você for uma pessoa que agrega valor com o teu Exatamente. serviço, É isso. você vai poder botar o preço que for. Você Cara, não vai no Outback chorar preço da costela, mano. exatamente. Eu fui com um dos nossos meninos tem umas 2, 3 semanas em um evento no Vale dos Sonhos. E eu falei isso pro Paulo. O Paulo tava na praia com uma outra galera. Eu mandei um áudio pra ele porque foi incrível, assim. A noiva tava na sala. A noiva, inclusive, já tinha deixado claro que era uma contratação que ela queria. Porque tem muito disso de casamento, né? Ah, eu quero colocar isso, mas meu noivo não quer. Ah, eu preciso ver, porque... No caso dela, ele não gosta de mate. Só que ela é louca por Louca mate. do mate. Ela falou, cara, meu noivo resistiu, mas eu consegui colocar. Ok, aí chegamos lá no evento. Ela falou, cara, chega um pouquinho mais cedo porque eu queria tirar uma foto com vocês e tudo mais. Tá, a gente foi. Conseguimos entrar pra tirar foto. Quando ela olhou pra mim, assim, ela olhou pro Léo, que era o menino que tava com a gente, que tava comigo, no caso, ela olhou meu Deus, o mate do bigode, eu não acredito, o mate. Tipo, ela não tava falando do mate, ela tava falando do mate do bigode, ela tava falando da marca. Eu falei pro Paulo, cara, ela não Que tá... irado. Tipo assim, ela não tava, ai, que legal, tem um mate no meu casamento. Ela tava o tempo inteiro frisando, meu Deus, o mate do bigode, eu não acredito, o mate do bigode. E eu fiquei assim, tipo, caraca, que legal, cara, porque as Caraca. pessoas já não amam só o nosso material, que a gente também trabalha diferenciadamente. Tipo assim, nosso Mas a material... experiência que vocês produzem. Exatamente. A né? gente Tipo, tem muito cuidado com isso, cara. Então, assim, isso faz toda a diferença em tudo que a gente faz hoje. Tanto no momento em que a gente chega, no momento em que a nossa equipe da forma que a nossa equipe se porta, nosso material, nosso uniforme, que não é o tradicional. Inclusive, a gente não trabalha com uniforme abóbora do mate-leão, nem na praia, nem nos eventos. Então, assim, tudo é, obviamente, adaptado, se o cliente quiser. Inclusive, ontem o do Cristo, ela não quis o nosso uniforme. Ela queria uma coisa mais formal e tal, e a gente adaptou pra Isso é ela. incrível. Então, isso até a questão do atendimento. Eu falo muito isso com o Paulo. Hoje eu tô diretamente no atendimento. Eu que falo com os clientes, eu que falo com o cerimonialista, com todo mundo. Então, assim, cara, eu falo isso muito com ele. Às vezes eu tô falando com o cliente, aí ela, tá,
meu Deus, tô morrendo de rir das suas figurinhas, que não sei o que. Essa semana mesmo eu tava fechando com uma cliente um aniversário infantil. Aí ela, cara, meu marido tá aqui do lado morrendo de rir com as tuas figurinhas. Então eu falo com os clientes... Um atendimento humanizado. Exatamente. A gente não trabalha com mensagem automática. Às vezes é 1h da manhã, meia-noite, eu tô falando com o cliente, 11 horas da noite, tipo, 5 horas da manhã, se eu tiver acordado, eu tô respondendo o cliente. Então, assim, porque a gente tem clientes fora do Brasil também, então às vezes o horário deles não é o mesmo... Como que é que fala? Fuso horário. Fuso horário é diferente. Então, assim... Então, a gente entende que é um conjunto. Tudo faz toda a diferença, entendeu? E a gente não faz isso... É a soma de muitos detalhes que... Exatamente. E, assim, a gente não faz isso... não, vamos fazer... Cara, a gente faz isso porque a gente entende que isso é a diferença da nossa marca, sabe? E a gente gosta. Cara, quando eu recebo feedback... teve um casamento que eu tava com uma equipe num lugar e o Paulo tava com uma outra equipe em outro. E a noiva perguntou de mim. Tipo, a Jennifer, que não sei o quê, não foi? Caraca, maneiro. E a Jennifer. E, assim, algumas pessoas não sabem que nós somos marido e mulher. Eu me apresento como assistente do Bigode. Isso aí. Então, aí perguntou de mim para um dos meninos. Aí acabou o evento em que eu estava, o salão era próximo, aí eu fui lá. E, cara, eu falei isso pro Paulo, eu falei, cara, é muito louco isso, porque eu cheguei lá, eu fui falar com ela veio toda feliz, me abraçou. A sensação de verdade, Lucas, que eu tinha era que eu tava abraçando uma amiga, cara. Tipo, ela tava tão... Cara, muito obrigada. Obrigada pela sua paciência, obrigada por todas as vezes em que, cara, eu demorei pra te responder e você foi super paciente. Pelas vezes que você me Cara, sabe? O atendimento faz toda a diferença. Então, a gente... Pô, é um dia único, né, cara? Na vida Exatamente. de uma pessoa, um casamento... Incrível. Então, a gente entende isso também, que, cara, é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Eu não posso atender ela como um robô automático. Ela e nem ninguém, Maneiro. né? Como um robô automático, assim, me fala suas datas, o que você precisa. Cara, a gente faz questão de trabalhar em todos os aspectos com diferença. E, principalmente, cara... A nossa limpeza, nosso galão, A gosto muito apresentação, de frisar isso. Diferente. Porque a galera tem um preconceito também, tipo, cara, o mateiro, ai, aquele cara que tá sujo, suado, uniforme amassado, não, às vezes a gente chega em evento, a galera fala, pô, mas tu é da praia mesmo? Pô, todo limpinho, o uniforme não tá rasgado, o galão não tá amassado. Ou não é raiz, não, tá no Ou eles mas bebem deve ser assim, ruimzão. ou eles bebem e falam, não gosto desse aqui não, eu gosto mais daquele que é feito lá na água da praia. Caraca. Aí eles vão e brincam, não, ou quando acontece muito feedback assim, não gosto não, aí a gente fala, não, experimenta, porque eu, Jennifer, particularmente, não gosto de mate. Mas o mate do Bigode, eu bebo. Que a medida, pra mim, é certa. Eu não gosto de café, não gosto de mate, nada muito forte, enfim. E aí, a gente fala, dá uma forçada assim, né? Vai, bebe, experimenta. E a pessoa experimenta. Nossa. Não, aconteceu aqui hoje com o produtor. Nossa, tipo assim, aí. Que diferente. Tipo, ou eu não gostava, bota aqui mais, porque eu gostei muito. Então, assim, a gente tem muito disso, entendeu? Então, é isso. Cara, desde o atendimento até o final... Eu tô ouvindo, eu fico realmente emocionado, arrepiado, porque você percebe a paixão pelo que faz. Sim. E eu acho que muitas pessoas, que nós temos um índice muito triste, né? Que mais de 75% das pessoas não trabalham com o que amam. E aí você chega na caixa do supermercado, tá aquela atendente mal-humorada. Você vai no posto, tá aquele cara. Tu vai no hospital, aquela médica. Uhum. Isso tem a ver com isso, cara. Sim. Tem a ver com isso. Esses índices apontam que pessoas não descobriram seu propósito, não descobriram seu talento, não encontraram sua paixão e por conta disso prestam mau serviço. Porque não estão fazendo aquilo ali com coração, sabe? Não estão gostando daquilo. Não encontrou, o que eu falei até no último podcast, o propósito que está maior do que a ferramenta que é o trabalho. Que o trabalho é uma ferramenta de você manifestar o teu propósito. Né? Eu falei isso no último podcast. Isso é uma grande realidade. E eu falo isso muito na turma de mentoria. Cara, Alvin, qual é o meu propósito? Cara, existe um propósito universal na vida de todo ser humano, que é crescer e contribuir. Tudo cresce, até uma planta cresce, mano. Todo mundo cresce. Nós temos algumas verdades absolutas. A gente vai crescer, vai se desenvolver e um dia a gente vai partir dessa terra. Verdades irrefutáveis. E dentro desse processo onde a gente nasce e morre, nesse intervalo é a nossa vida. Então, se a gente não crescer, não contribuir, cara, qual sentido tem de você estar aqui de passagem, sabe qual é? Então, a maneira como você vai manifestar o seu propósito através da sua profissão, você vai descobrir. Eu achei legal isso que o Bigode falou. Cara, esgota as tentativas. Faz um curso, faz outro. Eu acho que... E aí eu quero até perguntar para vocês se vocês acham que isso tem influência da internet. Hoje em dia, as pessoas não só se comparam, mas elas acham que não, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que ser TikTok para ganhar dinheiro, ou eu tenho que mostrar o meu corpo na internet, eu tenho que me expor. Né? O lugar de relevância, hoje, ele está muito atrelado a algumas coisas específicas.
E eu acho que a figura de vocês, ela desconstrói essa questão. Porque ninguém precisa expor o corpo para ter sucesso. Sim. Ninguém precisa, sabe, puxar o saco de alguém ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa, lícita ou ilícita, sabe, de caráter expositivo para poder atrair uma atenção. Acho que se você for muito bom no que você faz, Exatamente. você vai atrair atenção pro teu negócio. Exatamente. E assim, vocês acham que essa questão, não só do jovem, que eu recebo mensagem também, eu falei jovem porque são muitos. Jovens que nem trabalham e nem estudam, um índice gigantesco. Jovens não trabalham e nem estudam. Mas existem vários adultos, pais de família, que estão infelizes. Uma vez eu estava dando uma palestra numa empresa francesa, na Taquara ali, e o cara falou, cara, eu tenho mais de 50 anos, eu tenho um ótimo salário aqui na empresa, mas eu sou infeliz. Aquilo me partiu o coração de uma forma. Eu falei, cara, que isso? Cara, eu sou infeliz. Eu não tô satisfeito. E agora? Como é que eu faço? Eu queria deixar essa mensagem para você que tá escutando a gente. Cara, o tempo vai passar, você querendo ou não. Então que o tempo passe, você cresça, você evolua, você desenvolva, você experimente, você aprenda. Que você não fique travado pela zona do medo. Por quê? A tua melhor versão está na zona de aprendizagem. Exatamente. Você precisa aprender novas coisas. Você não é uma planta. Coloca isso na tua mente. Cara, eu não sou uma planta. Eu posso aprender uma nova coisa. O que acontece muito também, dentro dessa pergunta que eu fiz, são essas crenças limitantes que a gente vai alimentando. Sabe? Como o Paulo falou, pô, mas meu pai ficou doido que eu falei que ia largar. E com certeza a família da Jennifer, pô, você tá doida. Vai largar o cargo de diretora. Essa crença limitante, realmente, vocês acham que afeta isso? Vocês são pais. Eu tenho certeza que vocês vão ter esse trabalho na vida do filho de vocês. Eu tenho certeza que o filho de vocês vai viver um novo ciclo. Mas vocês acham que essas crenças, elas realmente atrapalham essa coisa de você não trabalhe e faça uma faculdade? Não, totalmente, cara. Totalmente. Eu acredito muito que a gente é apto a prosperar em qualquer área, desde que a gente faça aquilo bem. Entendeu? Todo mundo quer ser alguma coisa, quer fazer alguma coisa, só que nem todo mundo tem coragem, nem todo mundo está disposto a começar, que é o que a gente estava conversando no começo. Cara, todo início de processo, de projeto, requer uma medida maior de esforço. E nem todo mundo está disposto a fazer esse esforço. Esse rapaz que você falou que tem 50 anos, é infeliz, ele certamente sabe o que ele queria fazer da vida. Só que qual que é a parada? Ele não está disposto a abrir mão do conforto dele, do comodismo, da onde ele está. Certamente ele já tem uma certa estrutura, a vida dele já está construída em torno daquilo ali, e ele vai ter que abrir mão de certas coisas para poder fazer o que supostamente faria ele mais feliz. Supostamente não, certamente ele fazendo o que ele quer, ele gosta, ele seria mais feliz. Só que a gente coloca na balança o certo pelo duvidoso? Exatamente. Exatamente. Não, e às vezes ele, não necessariamente ele sentiu que agora ele tá infeliz. Às vezes em algum momento ele sentiu que estava infeliz, mas ele preferiu ter a estabilidade do emprego dele. E aí foi passando o tempo, e aí hoje ele olha e ele tem dois agravantes. Tipo, eu não tô feliz e agora eu tenho uma certa idade. Então será que eu consigo, será que eu posso começar o que eu desejei lá atrás, sabe? Será que eu posso fazer o que eu realmente amo? Porque agora eu tenho 50 anos, agora eu tenho um filho na faculdade, por exemplo, eu preciso manter essa faculdade. Então, assim, são vários agravantes. É por isso que, assim, uma das coisas que foram cruciais para eu sair da corretora, não da corretora, mas, assim, abandonar a minha carreira profissional, foi que, cara, a gente só tem essa vida. Nossa. Eu tinha 2 filhos. Eu não tava vendo a criação dos meus filhos. Eu chegava em casa, eu queria matar meus filhos e meu marido. Já com o estresse do trabalho. E eu trabalhava, tipo, diretamente no financeiro. Eu fazia o repasse de 40 e poucas corretoras. Eu passava mais de, sei lá, quase 100 mil por mês. Então era uma responsabilidade muito grande. Nossa. Então eu ficava numa atenção, justamente porque eu sou a pessoa que veste a camisa, dá o sangue sem problema nenhum. Aonde eu tô fazendo. Então, quando... Por isso que eu contratei pra trabalhar. Não, é exatamente isso. Tipo assim, eu fiquei com medo de vir por um mate, mas, cara, eu sabia, e a gente entende isso, até espiritualmente, falando que, cara, se eu fizer minha parte, Deus vai fazer a dele. É isso. Se eu dei sempre o meu sangue em qualquer lugar, por que eu não vou dar aqui? É lógico que eu vou dar aqui, eu vou dar até tudo que eu puder. Se eu tiver que botar o galão no ombro e ir, eu vou. Porque é assim como se eu tivesse que fazer qualquer outra coisa, entre aspas, né? A gente não vende valores. Sim. Mas assim, questão do trabalho. Se eu tiver que trabalhar muito, como eu cansei de trabalhar, Paulo via. Eu trabalhava de madrugada. Eu ia até 4 horas, eu saía da corretora, chegava em casa, continuava fazendo repasse até 4, 5 horas da manhã, porque eu tinha um prazo.
Então, quando eu cheguei, eu tava mudando o sistema operacional, tava uma loucura corretora, então, assim, enfim. Então, para fazer dar certo, cara, eu sangrei muito, eu fiz muito, entendeu? Então, quando eu vim pro marketing, eu tinha consciência de que eu sou essa pessoa, de que, cara, eu vou ajudar a fazer dar certo, porque já tava dando certo. Mas a grande realidade é que os eventos fluíram depois que a gente veio, que eu vim, né? O Paulo já fazia contato e tudo mais, mas o evento, assim, expandiu depois que eu vim pro administrativo. Não, porque eu não sei nem o que eu sou. Se eu sou administrativo, se eu sou mãe, Não, se isso eu foi sou intencional, contas cara, a pagar. Uma coisa importante também é a gente reconhecer nossas limitações, cara. Eu já tinha total consciência que eu conseguia tocar o operacional de boa, só que a parte administrativa, comercial, cara, eu não levo jeito nenhum pra isso, porque eu sou desorganizado. E ela é o contrário, ela é extremamente organizada, ela já trabalhava com parte administrativa. Eu não daria conta, sozinho, de fazer o que ela faz, entendeu? Então ela foi essencial nisso também, essa vinda dela. Irado. Cara, e ter clareza nos processos, né, Sim. cara? Você precisa entender o que cada pessoa, o papel de cada pessoa, não confundir as coisas, sabe? Existe a Jennifer mãe, Sim, existe exatamente, a Jennifer isso é um ponto importante. administradora, existe o Paulo pai, o Paulo marido. Então, ter dividido esses papéis é muito importante. Sim. E ter a clareza do que precisa ser feito, o que está na sua mão para fazer, o que você pode fazer, o que você pode delegar. Então, eu acho que hoje muitas pessoas acabam tendo esse insucesso também, né, num contexto geral, muitas vezes traz estresse do trabalho, desconta em casa. Uhum. Muitas vezes, estresse de casa, desconta no trabalho. Sim. Então, a falta de clareza nesses processos vão trazendo insucesso. E aí, eu quero perguntar para vocês também, dentro disso, qual foi a maior dificuldade que vocês já enfrentaram, né? Hoje vocês já tiveram bastante resultado, a gente contou um pouco do processo, mas para vocês, o que foi mais difícil, sabe? Qual foi o momento que você falou, cara, acho que agora a gente vai desistir? Ou, sei lá, já passou essa ideia na mente? Desistir não, mas assim, qual foi o momento de maior dificuldade? Acho que o comecinho foi difícil porque a gente é um casal, né? Então, existe um conflito de autoridade, porque é diferente a nossa vida matrimonial da nossa vida na empresa. Sim. Na empresa, é o que você falou, cada um tem que reconhecer o seu papel e ter clareza nisso. No comecinho, não vou dizer que foi tão difícil não, mas bem no comecinho a gente teve alguns atritos com isso, até a gente entender que a parte dela é a parte dela, a minha parte é a minha parte, eu vou cuidar do operacional, e ela precisa reconhecer que quando eu tomo uma decisão voltado para a parte operacional, ela precisa confiar que eu já tenho uma bagagem em relação a isso, assim como quando ela toma alguma decisão relacionada ao financeiro ou ao comercial, enfim, a parte dela eu preciso confiar nela, mas em pouco tempo a gente Se ajustou. alinhou isso. Cara, e o mais legal disso tudo é que hoje a gente chegou num momento em que, cara, a gente consegue olhar junto pra dentro de muitas situações. Porque a gente acaba dividindo tudo, né? Então, a bagagem que ela tem dessa parte dela, comercial e administrativa, eu acabei absorvendo um pouquinho, assim como da parte operacional, de ela estar junto ali nos eventos, estar vendo a delegação de cada função, produção de material, então ela acaba também absorvendo isso. E eu mais, assim, que eu tô falando mais focado nos meninos, né? Porque a gente também, além de tudo que a gente move em torno de um evento, a gente também tem perfil para cada evento. Exatamente. Então, isso é uma coisa, quando eu digo que a gente consegue visualizar de uma forma conjunta tudo hoje com mais clareza, até a questão dos meninos. Por exemplo, tem evento que precisa de uma pessoa mais animada, tem evento que a gente sabe que uma pessoa X não encaixa de jeito nenhum. Uhum. Eu tenho que colocar tal pessoa para tal evento. Ou aquele evento que eu fechei um evento, a gente fechou esse evento essa semana, que o cara falou, me manda o seu menino mais animado. Eu falei, então esse é mais caro. E aí, assim, a gente tem consciência de, hoje ou não, a gente vai fazer um evento assim. Aí eu vou passar o perfil pro Paulo, no evento assim, assado, a gente conversa. Não, então acho melhor colocar esse. Aí eu venho com minha visão, né? Não é melhor colocar fulano porque é assim, assado. Paulo, não, é verdade. Entendeu? Ou vice-versa. Ter humildade pra ouvir o outro, Exatamente. Cara. Então, a gente passou, mas foi bem rápido, porque, cara, apesar de ser empresa e a gente ser um casal,
a gente tá, tipo, 16 anos juntos. A gente se conhece muito. Então, muita coisa, Irado. coisas que a gente já sabia que seria um problema. Muitas coisas a gente já sabia que seria um problema. Mas foi fácil passar justamente porque, cara, a gente se conhece demais. Então, são coisas que foi bem rápido, assim. Isso é interessante porque alguns livros de produtividade que eu já li falam muito que produtividade é você reconhecer a tua limitação, Sim. sabe? E você trabalhar isso de uma maneira harmoniosa. Uhum. O que é harmonia? A gente tá perto do carnaval aí. Embora eu e o casal, a gente não pula carnaval, a gente sabe que o carnaval tem a bateria tem harmonia. E a harmonia é o que faz todos aqueles instrumentos com barulhos distintos funcionarem para um único objetivo. Uhum. Então, acho que a produtividade, ela tá em realmente a gente harmonizar nossas demandas. Sim. Que, cara, hoje a gente tem muita demanda. Então, é muita informação, é notícia, muita gente quer que a gente tenha opinião de muita coisa, e um monte de coisa acontecendo, e fora a demanda de casa, de trabalho, de você querer o melhor para seus filhos, quem é Sim. pai e mãe. Então, você se sente, sei lá, uma unha no meio do furacão, Uhum. onde você realmente não tem controle sobre nada. E, de fato, talvez muitas coisas a gente não tenha controle. Sim. Mas eu acho que o interessante é a gente realmente se abster daquilo que a gente não tem muito controle e focar naquilo que a gente pode controlar. Eu acho que isso também foi muito um fator que eu identifiquei muito na história de vocês, né? Muitas coisas acontecendo, fugindo do controle, mas, cara, peraí, o que eu posso fazer dentro daquilo que eu tenho, à Sim. mão, sabe? O que tá na minha mão que eu posso fazer? Que eu acho que na vida profissional, muitos jovens e adultos, pessoas maduras já com família, ficam naquela, querendo responder à altura das responsabilidades e muitas vezes não sabe como. E aí vai esse conselho para vocês, cara. Tem um monte de coisa para administrar, faculdade de filho, demanda em casa, as coisas estão caras. O que eu vou fazer? Cara, foca no que tá à tua mão. Uhum. Começa pelo menor possível, pelo mais básico. Sim. Que é essa barreira que o Paulo tava falando do início. Cara, vamos lá, qual é o mais básico? Pô, peraí, o tio meu trabalha no... Pô, então me coloca lá, se der, que eu vou ter o pequeno recurso que eu preciso para dar um outro passo, ou para ter um outro aprendizado. Então é realmente a gente girar em cima de oportunidade e de solução. E não a gente realmente focar no problema. Eu acho que isso realmente é o fator determinante, né, do nosso tema de hoje. E eu queria fazer mais uma pergunta. Nosso horário já está ficando curto, a gente está quase fechando aí. O papo tá bem legal, né? Deixa seu comentário aí, o que você está achando, seu aprendizado. Já comenta aí. Mas eu queria fazer essa pergunta para a gente ir caminhando para o final, né? A quem vocês atribuem todo esse sucesso que vocês atingiram? Teve esforço, teve dedicação, a gente viu pra caramba, mas a quem vocês atribuem tudo que tem acontecido aí na vida de vocês? Pô, indiscutivelmente é Deus, cara. Real. A gente reconhece, a gente conversa muito sobre isso. Cara, por mais que a gente se esforce, que a gente faça por onde, a gente tem total clareza de que tudo que acontece de bom na nossa vida é fruto do favor de Deus. Por escolhas que a gente fez e faz em relação ao propósito, a um propósito maior que a gente tem para a nossa vida, em relação ao que Deus espera da gente. A gente tenta se colocar nesse lugar de atender a essa expectativa. E Deus honra, cara. Deus sempre honra a gente. A gente tem um braço da nossa empresa hoje em Santa Catarina. Um lugar que está começando um mercado, a praia de lá não tinha mate, uns empresários de lá procuraram a gente, quiseram levar a ideia para lá do mate. Hoje a gente teria a oportunidade, tem a oportunidade de ir para lá e tocar isso mais de perto com eles, ter uma participação maior nisso, o que daria um bom retorno financeiro para a gente. Só que a gente optou por ficar aqui devido à responsabilidade, ao encargo que a gente tomou pela obra de Deus aqui, na igreja que a gente faz parte. E eu não tenho dúvidas de que, claro, a gente não faz como moeda de troca, vou fazer para Deus me recompensar. Até porque a nossa dívida com ele já é impagável. A gente nunca vai fazer nada que possa sanar essa dívida, então eu digo que a gente vai estar sempre no vermelho. Não tem jeito. Muito Só bom. que a gente procura fazer o máximo que a gente pode. E isso eu acho que é o mínimo. A gente ficar aqui, a gente dar o nosso melhor
no que foi estabelecido pra gente aqui na igreja que a gente faz parte. E, inevitavelmente, cara, repetindo, não por... com segundas intenções de ser recompensado de alguma forma, mas a realidade é que a gente sabe que vai ser, cara. Não tem jeito. O favor de Deus está com a gente, então onde a gente ficar, a gente vai ser favorecido, seja lá ou seja em outro país. Legal. Ou seja, aqui vendendo um mate na praia. Cara, eu falo isso muito com ela, com as pessoas. Às vezes eu passo na praia, eu fico até emocionado, que eu olho, tipo assim, a praia vazia. Um vendedor de mate passando ali, o cara sofrendo, andando de um posto pro outro pra vender um copo de mate. Eu falo, cara, o cara faz a mesma coisa que eu. O cara é vendedor de mate igual a mim. Olha, tipo assim, tudo que a gente vem construindo. Pô, tem amigos meus, cara, que se formaram em engenharia, que não ganham de salário o que a gente consegue fazer vendendo mate. Pô, é absurdo, isso é sobrenatural, não tem como falar que não é Deus, sabe? E a gente não tem capacidade técnica, intelectual para isso, para criar uma empresa para render o que tem, sabe? Para dar os frutos que tem dado pra gente. Isso é, sem dúvida nenhuma, isso é totalmente o favor de Deus na vida da gente, cara. Incrível, cara. Incrível é que isso é bom pra gente desconstruir essa ideia, né? De que, cara, eu preciso trabalhar pra ter resultado. Trabalhar pra ter resultado. E ficou muito claro isso, né? Mesmo com tudo que vocês têm, família, 2 filhos, Sim. empresa, negócio, que vocês ainda conseguem desprender o tempo Sim. pra estar cumprindo aquilo que Deus tem pra vocês, que é aquilo que vocês creem no coração de vocês. E esse recado que a gente deixa pra galera também é muito importante, porque, cara, a gente crê em Deus, mas seja lá qual for a sua religião, se você sei lá, católico, que você seja, cara, que você se dedique, sabe? Sim. Que você se esmere naquilo que você acredita. Sim. A gente crê em Deus, a gente prega a Deus, e eu queria que vocês vissem nesse casal esse testemunho, né? Que você, cara, os caras têm o que têm filhos, família, mas mesmo assim ainda conseguem, né, estar, na verdade, a prioridade deles tem sido Exatamente. estar com Não, Deus. essa é a chave, Eu ia falar inclusive, isso. cara. É o que a gente tava conversando. Deus não vai te dar algo que vai te afastar dele. Entendeu? Então, enquanto o teu coração estiver olhando pro dinheiro ou pro recurso, ou, enfim, para qualquer outra coisa que não seja Deus, você não vai receber, não tem jeito, você não vai ser favorecido. Tu pode conseguir, com a força do teu braço, ter algum nível alguma medida de sucesso, mas é totalmente diferente, cara, quando você tem o favor de Deus sobre a tua vida. Se Deus vê que ele vai te dar e não vai te perder para aquilo, aí ele libera sem medida, cara. Nossa, isso é incrível. Quando a Uma gente coisa- entende, pode falar, só gente. pra completar, e quando a gente entendeu isso, de que Deus deveria ser a prioridade na nossa vida, tudo mudou, entendeu? Exatamente. Inclusive no mate. Então, assim, a gente é isso, a gente trabalha, e quando a gente não coloca Deus como prioridade, o nosso dinheiro não dá pra nada, a gente não sai do lugar. Isso é o que a gente vivia. Cara, trabalho e eu não consigo sair do lugar onde eu tô. E aí, quando a gente colocou Deus em primeiro lugar, tipo, cara, as coisas mudaram, virou uma chave na nossa vida, porque é isso, não adianta a gente querer viver com a força dos nossos braços. A gente precisa entender que quem faz é o Senhor. A gente deve, na verdade, fazer a nossa parte. Mas, e não é só a nossa parte com relação ao trabalho, com a nossa parte com relação à nossa religião, ao que a gente acredita, ao que a gente prega. Então, uma vez que a gente faz a nossa parte, cara, o Senhor faz a parte dele em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, é bem isso que o Paulo falou. Somos devedores, nunca conseguiremos pagar o que ele fez, o que ele faz, o que ele tem feito, porque a gente tem experimentado cada dia mais sobre isso. E uma outra coisa que eu queria pontuar é a questão de como o Senhor nos abençoa. O Paulo, a questão do Google. A gente, tipo, não entende como as coisas funcionam, assim, a gente faz e só depois a gente entende, a gente olha e fala, cara, sobrenatural isso, não tem como ter sido a gente, não tem como ter sido eu, isso é Deus que abençoou minha mente e eu fui lá e fiz. A gente tem uma empresa registrada, hoje a Máquina do Bigode é registrada, a gente tem CNPJ, tem tudo. Legal. E a gente colocou um anúncio no Google. Anúncio não, né? A gente depois que registrou, a gente precisou colocar a localização no Facebook. Eu queria fazer uma forma de a galera achar a gente no Google. Só que é caro e eu não queria investir dinheiro nisso. Aí tem aquele Google Meu Negócio. Aí o que eu fiz? Coloquei a minha empresa lá, só que o nome da empresa eu coloquei Mate para Eventos. Não Mate do Bigode. É. Que quando a pessoa procura... Nossa, que sacada. Aí é o primeiro, topzão lá no Google.
primeiro Mate para Eventos. Aí dá pra colocar algumas fotos, a gente colocou o nosso contato. Essas sacadas, essas ideias que às vezes... Essa é a inspiração de Deus, cara. É isso, não tem Sabedoria. como, gente. Deus dá ideia, Deus dá Não, e sabedoria. aí, um primeiro momento em que acho que apareceu um evento desse, foi um evento em que ainda tava fraco e tudo mais, e a gente... O da Mag veio de lá. Da Mag veio de lá. Em alguns momentos a gente pergunta assim, mas como você chegou na gente e tudo mais? E a pessoa falou, vim do Google. E eu, olha, caramba. Tipo, eu procurei para eventos. A gente pegou, assim, aquele da Carol foi assim, eu quero um evento para amanhã. Ela falou comigo na sexta, era no sábado. Não, era na segunda o evento. Ela falou comigo na sexta ou no sábado. Quero um evento pra segunda. Eu falei, nossa, como você chegou na gente? Só pra saber. Não, cliente pediu, em cima da hora eu coloquei Mate para Eventos no Google e apareceu vocês. Então, Irado. assim... não tem como você falar que não é Deus, sabe? A gente não consegue andar sem olhar e as coisas sobrenaturais têm acontecido e falar, cara, essa semana mesmo, eu fechei 2 que eu perguntei, eu vim pelo Google. Nossa. E aí, cara, é o que a gente falou, né? A estabilidade não existe. Com essas novas ferramentas, com essas novas ideias, você passa a ter a estabilidade. Por quê? Porque você agora opera com o seu talento, no máximo do seu potencial. Ou seja, mesmo na estação fria, seca, com a sua nova ideia, você consegue ter o recurso que você precisa. Isso é muito incrível. E, galera, caminhando aí pro fim do nosso podcast, muito incrível, gostei demais de ter vocês aqui. Eu queria pontuar uma coisa, né, que eu achei muito legal que o Bigode falou. Ele tinha uma ideia muito longe daquilo que ele queria, né? Um objetivo grande, e no meio desse caminho ele foi tendo esses aprendizados. E aí eu queria deixar essa mensagem pra galera, né, cara? Como é que eu vou fazer? Eu deixo essa mensagem juntamente com a história deles como base. Cara, você precisa estabelecer um objetivo na sua vida. Por quê? O barco que não tem um destino, que navega sem destino, qualquer vento... Exatamente. É desfavorável, né? Nenhum vento é favorável. Quando se navega sem destino, é uma frase de Sêneca, né? Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então, se você não tiver um objetivo a chegar, você vai caminhar e rodar em círculos. Então, é muito importante ter um objetivo, seja ele qual for. Mesmo que não seja tão claro, mas, cara, eu quero ter isso aqui. Ter uma linha de pensamento. E dentro disso, você estabelecendo as suas pequenas metas. Cara, eu não sei qual profissão eu quero ser, mas eu gosto de conforto. Então, eu vou lá, vou fazer uma listinha de, sei lá, 10 coisas que podem me dar conforto. Exatamente. Usa aquilo como parâmetro. Até pra tirar, igual a faculdade. Cara, eu quero ganhar muito dinheiro. Sendo engenheiro, eu vou ganhar muito dinheiro? Não vou. Então eu vou tirar. Todo mundo, cara, tu é maluco pra faculdade, engenharia. Mas, cara, eu achei isso muito maneiro que você fez. Se não coopera com o meu objetivo, então tem que tirar. Eu achei isso irado. Entendeu? É isso. Estabelece lá, pô, das 10, quais são as 3 que eu mais me identifico? Pô, essas 3 aqui tem uma identificação maior, beleza. Dessas 3, qual é a mais viável pra mim no momento? Pô, essa aqui. Então é aqui que eu vou começar. É isso. Matei a charada. Então fica esse recado pra vocês. Cara, para mesmo, sabe? Essa coisa que eles falaram. Você precisa fazer um balanço, cara. Para. Pô, peraí, o que tá acontecendo com a minha vida aqui? Vida profissional. Pô, eu trabalho nisso. Mas nisso aqui, qual é a minha perspectiva? É nisso. Você já vai matar a charada de cara. Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem sair dessa zona de conforto porque não quer se expor. Não quer parar e falar, pô, ela tá sempre se nivelando por baixo. Ah, não, mas eu não tô lá, mas aqui na minha área eu sou o melhorzinho. A galera corre porque é mais cômodo. Tipo assim, ser grande entre os pequenos é muito fácil. Então acho que é essa mente que a gente precisa ter. Falar, cara, peraí, eu quero ter o objetivo X, mas o que eu faço é Y. Não tá cooperando, não tá agregando, não tá... Então eu acho que esse balanço que vocês fizeram, peraí, a coisa não... Então acho que a galera precisa focar nisso. Tipo assim, cara, eu quero chegar no objetivo X. Pô, beleza, mas as minhas atitudes, as minhas amizades. Porque quando você começar a fazer isso, mesmo que você não veja todo o caminho, que você não vai ver, as coisas vão ficando mais claras. Ao longo do caminho, as coisas vão ficando mais claras. Então que vocês tenham isso como uma mensagem pra vocês. Cara, peraí, sabe? E no meio do caminho, pode ter certeza, as coisas vão ficar mais claras. Sim. Bom, galera, eu queria encerrar esse podcast e aí pedir que vocês deixem aí uma mensagem, né? Vou deixar a Jennifer e o Paulo, cada um deixar sua mensagem aí pra galera. Fique à vontade. Se quiser um só falar também, fica à vontade. Acho melhor. Só Paulo. Deixa uma mensagem pra galera aí. Pô, cara, essa dúvida de profissão, enfim. Cara, resumidamente é isso.
você se perguntar, né? O que você quer pra tua vida? Porque dificilmente tu vai ter claro na tua mente a profissão ou a área bem definida, mas, cara, o que tu quer? Tu quer conforto? Quer ter tempo? Quer ter qualidade de vida? Quer ter dinheiro? Sabe? Quer, sei lá, quer trabalhar conhecendo pessoas? Quer trabalhar viajando? E fazer o que você falou, faz uma listinha de, tipo assim, de parâmetros do que você quer e o que não cooperar com esse teu objetivo, cara, não perde tempo. Por mais que pareça que seja muito bom, num primeiro momento, oportunidades que apareçam, quando você tem o teu objetivo claro na tua cabeça, fica mais fácil você se negar a certas oportunidades que aparecem. É isso. Entendeu? Às vezes algo, momentaneamente, parece, caraca, isso aqui pode ser a oportunidade da minha vida. Mas coopera com o teu objetivo? Será que lá na frente tu não vai ser aquele cara de 50 anos que trabalha lá ganhando dinheiro, mas tá infeliz? É isso. Entendeu? Aí, Será que o que o cara queria não era tempo com a família dele? Talvez uma escolha certa lá atrás, mais bem pensada, teria evitado essa infelicidade hoje. E acho que a base é isso, cara. Pra galera, legal. vai ter Só espaço sempre um pra último todo detalhe mundo. sobre o que você falou, que existem oportunidades que elas são ladrões de tempo. Exatamente. Elas vão te roubar do seu real objetivo. Sim. E até o casal que veio aqui da última vez, meus amigos, eles falaram sobre isso. Quando a Amanda ia trabalhar num lugar que ela ficava escrava do negócio, trabalhando em loja de roupa, trabalhando no shopping, o Felipe, não, pode sair. Não, Aham. mas amor, a conta... Não, pode sair. Por quê? Ele tinha claro na mente Sim. dele o objetivo que era muito maior. Ou seja, cara, mesmo que a gente passe um deserto, vai ser momentâneo. Aham. Vai passar, porque eu creio que vai acontecer. E quando acontecer, tudo vai valer a pena. Sim. Incrível, incrível. Eu queria só completar rapidinho. É a Manda. questão a questão do medo e da sua capacidade. Em alguns momentos, eu esbarrei com pessoas e até em algum momento na minha vida profissional eu também tive isso. De querer sair de um lugar, mas se sentir incapaz de conseguir chegar nesse outro lugar. Tipo, cara, eu não sei se eu vou conseguir, não sei. Cara, a gente precisa tentar. A capacidade, quem diz se tem ou não é a gente, do tanto que a gente se esforça, do tanto que a gente se dedica. Então, assim, essa questão do medo de, cara, não vou conseguir, não sou capaz, ou aquela vaga lá de emprego, ninguém vai me chamar. Cara, eu preciso tentar, eu preciso colocar, falando até da própria CLT mesmo, preciso colocar um currículo. Eu tenho uma amiga que passou por isso desde que eu saí, e foi isso, tipo, saiu de um lugar, foi pro outro, e aí chegou no outro, apareceu uma outra oportunidade, poxa, mas eu acabei de sair. Cara, mas essa oportunidade tá aparecendo é melhor, você vai ficar? Sabe? Mas eu não sei se eu vou me adaptar, cara. Você vai aprender, lá você vai desenvolver isso. Então, assim, o medo, e a incapacidade que a gente acaba colocando dentro da gente, para a gente, e limita a gente de avançar, de crescer profissionalmente, emocionalmente, em vários aspectos. Então, é isso. A questão do medo, cara, ele não pode parar a gente. Não pode. Na real, ele é bom. É normal e é bom. A gente só Isso precisa aí. saber usar o Saber medo. dosar. E, na verdade, eu acho que às vezes as pessoas ficam com aquela coisa, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão falar? E com essa coisa você vai limitando o seu potencial, você vai limitando, sabe, a sua força de vontade. Aham. Você fica sempre na expectativa do julgamento. Cara, eu sempre falo isso, seja surdo a vozes negativas. É sabe? isso. Não fique refém de elogio e não fique refém de crítica. Porque se você ficar refém dessas duas coisas, você tá sempre sendo guiado pela cabeça dos outros, não por Aham. aquilo que Deus já falou no teu coração É que vai dar isso. certo. Sim. E vai pra cima. Galera, um papo incrível, muito obrigado pela presença. Prazer. Vou pedir que vocês sigam lá o Mate do Bigode nas redes sociais, vai ficar na descrição aqui pra vocês. Acompanhe esse trabalho incrível. Se você quiser eles na festa de vocês, esse é o momento, essa é a oportunidade, tá? Manda mensagem que eu vou mandar várias figurinhas pra vocês, gente. Muito bom, gente. Obrigado de coração. A gente E que espero agradece. que vocês tenham muito sucesso, que vocês cresçam Amém. muito e a gente tá torcendo por isso aí, tá bom? Amém. Galerinha, comentem aqui com a gente, nos comentários aqui, o que falou mais com você dessa mensagem, se te ajudou, que virou uma chave aí. Manda nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Vai ficar na descrição também o Instagram aqui, o contato do estúdio da Betamax, esse estúdio incrível que tem abrido portas aqui pra gente. Se você tem interesse em monetizar o seu conteúdo, levar sua mensagem a mais pessoas também, faça contato com a Betamax aqui, fechou? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça, esqueci de pedir, hein? Se inscreva no canal, já deixa o seu like também e ativa o sino, que semana que vem tem mais episódio pra vocês. Tamo junto, beijo no coração, valeu família. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.